A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar. Coloque seus pedidos diante do Senhor agora. Oremos. Pai bondoso, Pai amoroso, muito obrigada, Senhor, pela tua graça, tua bondade. Obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus. E hoje, Pai, vidas aqui que ainda não têm a salvação em Jesus, que o teu Santo Espírito as convença da justiça, do pecado e do juízo. E que o Senhor Deus venha falar, Pai, de forma maravilhosa, de forma tremenda. Também, Deus, venha, Deus, estar realizando libertação, Senhor, dos cativos da alma, os cativos e dos espirituais. Em nome de Jesus, fala-nos hoje, Senhor, de forma poderosa através da tua palavra. Nos dá um dia totalmente dirigido, direcionado por ti. Fala hoje aos nossos ouvidos, aos nossos corações espirituais. Em nome de Jesus, Pai, cuida do teu povo, ministra cura da alma, do corpo. Meu Deus, cura dores hoje, Senhor. Abre portas, Senhor. Vai fazendo cair por terra toda resistência no nosso caminho. Faz justiça nas portas, Senhor. Pai, venha nos dar, Senhor, sabedoria, planos, projetos, criatividade. É assim que eu te oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha aqui a palavra que Deus ele me deu para compartilhar hoje. O Senhor sabe da sua dedicação. Você tem se dedicado? A que ou a quem você tem se dedicado? De repente você é uma mãe que tem se dedicado ao seu cônjuge, aos seus filhos, ao cuidado de sua casa, e de repente você, além de mãe, é também uma profissional que se dedica aos trabalhos lá da sua empresa, aos seus negócios, ou mesmo você é uma empregada, uma funcionária pública, eu não sei. A alguma coisa ou alguém você se dedica, não é verdade? E aí Deus ele vem te falar hoje, lá em Efésios 6, o verso 8, que diz assim: porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo endereçada aos Efésios, sabe? Aos crentes que estavam lá em Éfeso. E ele nesse tópico, ele está falando sobre os deveres dos escravos e dos senhores. Naquela cultura, eles tinham os servos, eram escravos, eram pessoas compradas, não é? Hoje a gente não vive mais essa cultura, mas o que a gente pode aproveitar desse texto aqui, olha, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Cada um. Então, nós devemos praticar sempre o bem, não aguardando que a pessoa a quem nós vamos fazer o bem vá nos retribuir, mas aguardando da parte do Senhor. Nós devemos fazer como que para o Senhor, porque é Ele que vai nos recompensar em tudo e por tudo que nós fizemos. Então toda dedicação ela vai ser recompensada. De repente você cuida aí dos seus filhos e de repente tem outras crianças ou criança ou outra pessoa para você cuidar que de repente não é o teu sangue, mas está aí sob a tua responsabilidade. Cuide com amor, como se fosse um dos seus. Eu não sei porque eu estou falando isso e nem para quem. Se você recebeu a missão de cuidar do seu pai, da sua mãe idosa, como é difícil isso, não é? Mas se você recebeu essa missão, faça isso com todo amor e com carinho, não é? Para com o Senhor, retribuindo tudo aquilo que eles fizeram por você um dia. E de repente você vai dizer, mas Kelly, eu fui rejeitada por pai e mãe. Deus está te dando a oportunidade de você praticar a generosidade e o perdão. Olha que coisa linda. É profundo. Olha, Deus, ele sabe da sua dedicação. O Senhor conhece a sua fidelidade, a sua dedicação. O Senhor sabe da sua rotina. De repente você é aí uma pessoa, uma mulher ou um homem que não tem nem tempo de se cuidar direito. Você não tem nem tempo de tomar um banho direito, porque você tem que cuidar de tanta gente, de tanta coisa. Deus, ele sabe da tua fidelidade. E de repente você está pensando, não tem honra nisso. Deus, ele sabe o propósito. O Senhor sabe a sua rotina, conhece a motivação do seu coração. O Senhor tem colhido as suas orações. Você está ajudando na sua rotina aí, seja ajudando pessoas, seja trabalhando numa empresa, tenha as melhores das motivações do seu coração. Deus, ele tem me ensinado sobre isso. Motivação do coração. Quando a gente faz, às vezes a gente não está murmurando com a boca, mas está murmurando na mente. Deus, ele fica triste, ele sonda a nossa mente, o nosso coração para nos promover.
nos elevar a um outro nível, seja na vida espiritual, material, financeira, física, sabe? Ele quer dar promoção para nossa vida, ele quer nos abençoar, mas quando a gente reclama, isso entristece o coração dele. Então, tenha boas motivações no seu coração. O Senhor, ele colhe as minhas e as suas orações. Todo o seu tempo de dedicação não vai ser em vão. Haverá uma recompensa e é da parte do Senhor. Pratique o bem sempre. Não deixe o ódio tomar conta de você. De repente te fizeram mal. Não se permita governar pelo ódio, pela mágoa, pela frustração. Não deixa isso te tornar uma pessoa má, uma pessoa mesquinha. Não deixe a rejeição te tornar uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa ranzinza. Não deixe a rejeição fazer isso com você. Ressignifica isso. Pede a Deus para te curar. Pede a Deus para te transformar, sabe? Pede a Deus, Senhor, tira todo o mau humor, toda irritabilidade. Tudo isso aí tem um quê lá atrás de algo que fizeram com você. Não é culpa sua, então você precisa buscar forças em Deus. Faça o bem hoje, mande uma mensagem para alguém. Tem alguém aí que você precisa mandar uma mensagem, de repente fazer uma oração, a pessoa... Gente, olha, uma oração de 30 segundos, um minuto, é possível você fazer isso para abençoar uma vida que está longe de você. Você pode abençoar alguém. Existem pessoas esperando por você. Talvez a sua rotina já esteja corrida, mas ainda tem gente esperando por você. Faça o bem à sua família, abrace, ame. Não fica brigando. A gente não sabe, hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho ouvido falar muito de pessoas jovens, de meia idade. De repente a pessoa tá lá, tava lá cuidando do carro, de repente deu um negócio no coração, pum, caiu, morreu. E agora? Nem o médico sabe direito explicar, ó, deu um mal súbito aqui e morreu. Está acontecendo demais isso, eu não estou falando isso para te colocar medo, não. É só para a gente refletir. Às vezes a gente não está aproveitando os momentos bons com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e as pessoas que estão ao nosso redor. Não pode ter, sabe, crise, problema. Se tem problema aí no casamento, ora ao Senhor. Coloca isso diante do Senhor e acredita numa restauração. Ame seus filhos, abrace seus filhos, diga palavras de amor, diga palavras, sabe, de motivação para os seus filhos. Não fica só olhando o erro deles, não. Só olhando o erro do marido. Aí o marido foi lá, trabalhou 30 dias, aí trouxe aquele dinheirinho suado. Aí a esposa, mas não deu para fazer isso? Ainda reclama. Não faça isso. Agradeça ao Senhor. Não é de você, esposo. A esposa ficou em casa, não conseguiu fazer aquilo que você tanto queria. Ué, mas ficou em casa, não ficou fazendo nada. Deus sabe, coitada, o quanto ela fez. Então seja tranquilo com a sua esposa, seja mais maleável, seja, sabe, flexível, seja amoroso, generoso com a tua esposa. Nós precisamos compreender uns aos outros, então ame a pessoa que está do teu lado, porque você não sabe quanto tempo ela vai durar aí do teu lado. E aquilo que a gente sabe, aquela máxima, né? A gente só dá valor quando a gente perde. Eu também tenho visto isso acontecer ao meu redor. Então, faça o bem à sua família, abrace, ame, cuide. Faça o bem sem interesse, sem querer receber de volta. O retorno ele virá de Deus. O Senhor vai te recompensar. Ele sabe da sua rotina, ele sabe da sua dedicação. Quando você ajuda pessoas, Deus libera do céu sobre a sua vida uma restauração. Então, enquanto você faz para os outros, Deus ele faz na sua vida. Ele te cura, ele olha para você e ele vê o que você está precisando. Se você precisa de uma cura, de um consolo, de um conforto, Deus ele olha a gente, ele supre a gente nos mínimos detalhes, porque ele nos conhece, ele é Deus, não é? Então, pratique sempre o bem. Você, em todas as oportunidades que você tiver, faça o bem, porque o bem virá em dobro da parte do Senhor, direto para a sua vida. O Senhor conhece a tua luta, a tua dedicação, a sua rotina. Haverá recompensa. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço.